ETL ou ELT, qual a melhor decisão? Se você trabalha com back-end, engenharia de dados, cloud, analytics ou até microserviços, você precisa entender isso. Grandes empresas utilizam esses dois tipos de arquitetura, mas elas resolvem problemas completamente diferentes. Imagine uma empresa recebendo dados de diversos lugares, seja de APIs, sistemas ERPs, sistemas legados, aplicativos mobiles ou até planilhas Excel. E você recebe diversos dados, só que eles chegam totalmente bagunçados, com dados duplicados, campos vazios, campos diferentes e até mesmo data errada. Então, é aí que entra o ETL ou ELT. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, o que é ETL? ETL significa Extract, Transform, Load. Ou seja, primeiro você extrai, você transforma e depois você carrega. Trazendo isso num exemplo real. Vamos supor que você trabalha no banco e aí, para cadastrar um novo cliente, o que acontece por debaixo dos panos? Primeiramente, o cliente entra na plataforma, coloca os seus dados e depois envia para um pré-cadastro, ok? Nesse momento, antes mesmo do banco registrar lá nas suas bases de dados, ele primeiro valida se o CPF ele está correto, se não é duplicado, se não já existe nada com aquele CPF, se a data do registro está correta, então ele aplica regras de negócio por detrás. Somente depois que ele confirma, ele trata, ele vai lá registrar no próprio banco de dados. No ETL, o banco só recebe aquilo que realmente presta, que é verdadeiro e cumpriu as regras de negócio especificadas ali na aplicação. Bom, e agora vamos falar das vantagens do ETL, né? Por conta desse processo, você tem dados íntegros, você não acumula lixo nas suas bases de dados e você controla bem ali a parte de Data Warehouse, o que nada mais é do que o armazém de dados ali da sua empresa, a área que controla a entrada e saída do fluxo de dados. Isso é ótimo para sistemas ERPs, para quem trabalha com SQL, como DBAs, engenheiros de dados, usando ali a parte do SIS, né, que é o Integration Services, aí, a ferramenta da Microsoft, e você também consegue utilizar em sistemas legados. No entanto, nem tudo são flores. Nós vamos falar agora sobre as desvantagens do ETL, e eu trago 3 aqui para listar para vocês. Primeiramente, né, ele é mais lento. Por quê? Ele transforma, ele trata os dados antes mesmo de carregar. Dependendo da quantidade, esse processo pode levar um certo tempo. O segundo ponto é o reprocessamento. Quando nós recebemos o raw data, que no caso são os dados crus, nós ficamos somente com aquilo que realmente passou pelas regras de negócios e conseguiram ser transformados, consolidados para registrar no banco. Se acontecer algum problema e você precisar reprocessar, você já não consegue, porque você eliminou o restante dos dados. Um parênteses aqui é, geralmente, o que os DBAs, o que os engenheiros de dados fazem no dia a dia? Se precisam de fato utilizar o ETL por conta da arquitetura ou por conta de um processo específico, antes de processar, eles geralmente retiram uma cópia dessa base de dados para qualquer eventualidade. É uma das práticas, mas tudo depende aí da sua necessidade. E o terceiro ponto, que ele é um dos mais importantes, dependendo do seu tipo de processo, que é a parte aí da escala. Com o ETL fica difícil escalar se sua aplicação gera milhares de dados aí em um curto período de tempo. Por exemplo, a cada segundo você começar a receber aí 10, 20 mil registros ou dados nesse tempo, começa a complicar. Ou a cada minuto. Então, tudo depende da necessidade. Então, nesses 3 pontos, o ETL ele deixa a desejar. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de convidar para se inscrever no canal, para você não perder assuntos como este. Com certeza isso aqui vai ser muito útil para sua carreira, independente da vertente que você vai seguir dentro da área de tecnologia. E também dá aquela força curtindo e comentando. Você pode deixar aqui a sua experiência, se você já trabalhou com ETL ou ELT, você pode contar a sua experiência aqui, compartilhar com todos e mostrar como você conseguiu resolver nas situações difíceis do dia a dia que você teve que enfrentar. Agora nós vamos falar sobre o ELT, que é o Extract,
Load Transform. Aqui a lógica muda completamente, porque você primeiro armazena os dados para depois você tratá-los. E eu vou citar 3 casos reais aqui de empresas gigantescas, fenomenais no mercado que utilizam esse tipo de arquitetura, que é a Netflix, a Uber e a iFood. Por que eles usam dessa forma? Porque a forma da arquitetura e dos serviços que eles oferecem geram diversos eventos a cada segundo, a cada minuto, e essa estratégia é uma das melhores para se aplicar. No caso, como eles têm muito serviço para Analytics, porque você acompanha os dashboards ali, tem os logs e também tem os processamentos ali no front, tanto web quanto mobile. Então, com isso, eles precisam primeiro carregar para depois transformar e mostrar na sua tela. Eles utilizam esse processamento principalmente utilizando cloud, como ali Azure, AWS ou a famosa GCP, que é o Google Cloud. E agora nós vamos falar sobre as vantagens do ELT. E a primeira, óbvio, que é ser muito escalável. Com isso, você consegue trabalhar com Big Data também, para você conseguir carregar diversos dados e também tratar e disponibilizar dashboards dinâmicos, seja mobile ou web, além de outros serviços. Você consegue fazer ingestão muito mais rápido, porque você consegue carregar milhares de dados de uma forma muito mais rápida do que se você fosse aplicar aqui o ETL. Porque imagine você carregar milhões de dados, você transformar primeiro para depois carregar. O cliente ficaria esperando ali no aplicativo e não seria muito legal. E o terceiro ponto ali é um dos principais, que é a vantagem também que sobressai sobre o ETL. Aqui você não perde o raw data, que são os dados crus, você tem totalmente armazenado, tá? Mas com base em tudo isso, como também tudo não são flores, não existe arquitetura perfeita, existe uma boa decisão para se usar em cada situação diferente. Nós vamos citar agora os pontos negativos e eu quero explicar também algumas situações que complicam utilizar aqui o ELT. Agora falando sobre as desvantagens, você pode ter sérios problemas em armazenar um grande volume de dados, sendo que muita coisa ali você nem vai utilizar, sendo lixo registrado nas suas bases. E isso complica muito. O outro ponto é que você pode gastar muito com a parte de storage. Para você armazenar esse volume gigantesco, você com certeza vai ter que desembolsar bastante aí do seu budget. E o terceiro ponto é que você precisa de uma infraestrutura muito robusta, seja no cloud, a parte de data lake e até pipelines robustos, para você conseguir suportar essa volumetria toda. Bom, agora que você entendeu esses 2 tipos de arquitetura, o que eu quero trazer para você é muito importante. Eu trouxe esse assunto principalmente porque eu vi alguns mentorados meus questionando e tendo dificuldade em escolher o tipo de arquitetura. E além disso, eu vi discussões no próprio LinkedIn sobre a parte de ETL e ELT. Então, com isso, eu trouxe esse vídeo para poder esclarecer um pouco mais sobre essas 2 arquiteturas e dizer que isso não está somente nas mãos do DBA, do engenheiro de dados, mas sim também do engenheiro de software. Um back-end moderno utiliza isso o tempo todo. Para você também que trabalha com machine learning, você deve utilizar principalmente com essa onda de IA, porque os dados precisam ser tratados, carregados o mais rápido possível. Os 3 cases de sucesso que eu trouxe aqui, eles fazem isso no seu dia a dia. Além deles, tem outras empresas de médio, pequeno ou até grande porte fazendo dessa forma, e você precisa saber tudo sobre essas arquiteturas. Agora eu vou linkar aqui para você, só para você ter uma noção com o que você pode utilizar essas arquiteturas que eu mencionei. A parte de observabilidade com Datadog, Grafana, OpenTelemetry. Você pode utilizar com Analytics, microserviços, óbvio, porque se você for tratar uma arquitetura com milhares de requisições, um monolito não vai te atender 100%. E também você pode utilizar com a parte de mensageria, que são os Message Brokers, ok? Que envolve aqui o RabbitMQ, entre outros. Então, para você ver que esse assunto envolve em toda a parte da área de tecnologia e você não pode ficar sem ele. Agora, eu te convido novamente para você se inscrever aqui, curtir, compartilhar, comentar e até a próxima. Tchau!